Ser igreja simples assim. É sobre isso que nós vamos começar a partilhar e a estudar a partir da palavra de Deus, a partir de hoje, até o final do mês de abril. O mês de abril, a nossa igreja, a nossa comunidade completa 56 anos de existência. E nós queremos começar a revisitar o Evangelho e a palavra de Deus para resgatar a simplicidade do que é ser igreja. Como você sabe, nós temos como tema central do ano de 2017, nossa comunidade, o tema IBG Simples Assim. E começamos nos primeiros meses desse ano, aprendendo o que é ser um cristão, resgatar a simplicidade de viver o cristianismo, do que é viver como discípulo ou uma discípula de Jesus Cristo. E a partir de hoje eu quero ampliar essa perspectiva, trazendo para você, da parte de Deus, do coração de Deus, a partir da palavra de Deus, os ensinamentos do Evangelho sobre o que é viver o cristianismo em comunidade. Até porque ser igreja nada mais é do que viver o cristianismo em uma experiência comunitária. E aqui então surge a primeira verdade que eu quero trazer para o seu coração. Você só será a igreja de Jesus, só será a igreja de Jesus, quando você se dispor a viver uma experiência comunitária. Porque igreja não é uma experiência solitária. Ser igreja é uma experiência solidária. Por isso que igreja não é uma entidade, que tem entes que se reúnem. Igreja não é uma sociedade constituída por sócios que têm uma sociedade e objetivos que querem realizar. Mas igreja, na palavra de Deus, é tratado como uma comunidade, ou seja, o ajuntamento, ou a reunião de homens e mulheres que foram chamados por Jesus Cristo para a sua eclesia, para a sua assembleia, para o ajuntamento daqueles que foram chamados por Jesus, para cumprirem uma missão, para exercitarem, vivenciarem, experimentarem aquilo que tem em comum, que é o amor, a graça e a experiência real e redentora de Jesus Cristo na sua vida. Ser igreja tem que ser necessariamente uma experiência solidária, quase que escapou, solidária, uma experiência comunitária. Então essa história de que eu sou igreja, mas fico em casa, eu sou igreja, mas não me relaciono, eu sou igreja, mas eu sou igreja sozinho, não tem qualquer amparo bíblico. Porque quando Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele usa pela primeira vez a palavra igreja, e ele só vai utilizar em duas ou por duas vezes essa expressão, ele está se apropriando de uma expressão que era comum na época, a eclesia, que era uma assembleia, um ajuntamento daqueles que haviam ou que eram chamados para algo comum, por alguém que tinha autoridade para se reunirem, para receberem uma missão, uma ordem, um chamado. Em Mateus 16, 18, quando ele diz, eu vou edificar a minha igreja, ele não está falando de um indivíduo, ele não está falando de uma pessoa, ele não está falando de mim ou de você, mas na verdade ele está falando de nós, do momento em que como igreja, nós nos reunimos, nós nos ajuntamos, e nós resolvemos, atendendo ao chamado, não de um pastor, de uma denominação, mas do Cristo que morreu por nós, que nos deu vida e nos fez atendendo o chamado dele, reunimos os nossos esforços, a nossa fé, os nossos bens, os nossos talentos, as nossas virtudes, inclusive os nossos defeitos e as nossas fraquezas, para que a partir do poder de Cristo, da graça de Cristo e da ação de Cristo em nós e através de nós, nós vivêssemos a bendita e tremenda experiência do que é ser igreja. Ser igreja é simples assim. O problema, e como sempre, o problema é que o ser humano, ao longo da história, complicou o que é ser igreja. O problema é que o ser humano, ao longo dos séculos, transformou um projeto divino em algo que não tinha nada a ver com o que Deus planejou. Um historiador muito famoso, certa vez escreveu que, no início, a igreja era um grupo de homens centrados no Cristo vivo. Então, a igreja chegou à Grécia e se tornou uma filosofia. Depois, a igreja chegou até Roma e se tornou uma instituição religiosa. Depois, a igreja chegou até a Europa e se tornou uma cultura.
Na etapa seguinte da história, a igreja chegou à América e se tornou um negócio. Com o desenvolver do processo de missões, a igreja chegou ao Brasil e acabou se tornando um evento. O que a gente vê ao longo da história é que as pessoas têm perdido a essência, o significado e a simplicidade do que é ser igreja, do que é viver igreja. E o que é mais triste é que nos últimos tempos a igreja tem se notabilizado muito mais pelos seus escândalos do que pela sua relevância e pelo cumprimento da sua missão. Para resgatar a simplicidade da igreja, a gente precisa voltar no início da história dessa igreja. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, os versos de 12 a 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos de 12 a 16. A igreja ela é estabelecida por Jesus, ou a igreja de Jesus é estabelecida por ele mesmo, em Mateus capítulo 16, verso 18. Começa ali com ele, seus 12 discípulos, os mais próximos, e depois ele vai, esse movimento bendito vai aumentando, outras pessoas vão se reunindo, ela se consolida a partir da morte e ressurreição do Cristo, quando ele aparece aos 12, aparece depois a mais 500, depois aparece a centenas de pessoas, o Cristo ressurreto, e eles formam então a sua igreja, que começa a se reunir, lá em Atos capítulo 2, que é um texto que nós vamos estudar numa dessas ministrações, essa igreja começa a se organizar, ela começa a se estabelecer, e chega um momento então que em Atos capítulo 5, a partir do verso 12, que é o texto que nós vamos ler, nós vemos essa igreja acontecendo, nós vemos essa igreja cumprindo o seu papel, nós vemos essa igreja mostrando a sua relevância, e eu quero hoje compartilhar com você alguns aspectos do que é ser igreja, a partir da experiência dessa igreja, que viveu tão de perto a realidade do Cristo ressurreto. Alguns deles até tinham tido o privilégio de conviver com o Cristo vivo, e talvez até de ouvir as suas histórias. Diz o texto que os apóstolos, nessa igreja, realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo tivesse ou estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, eles eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. E todos eram curados. Essa igreja ela traz algumas características que devem trazer a mim e a você a simplicidade do que é fazer parte de uma comunidade cristã. Como disse o autor que eu li para você, a igreja hoje para muitos é um negócio. Igreja para muitos ou para outros é uma filosofia de vida. Para outros, igreja se tornou uma instituição religiosa, um lugar de cumprir deveres e obrigações religiosas. Talvez para outros, igreja seja só mais um evento na agenda. Mas ao olhar para esse primeiro grupo de cristãos, nós vamos perceber que igreja é algo muito mais simples, mas ao mesmo tempo, muito mais relevante do que isso. Porque na verdade ser igreja não é ir a um lugar, ser igreja não é ter um empreendimento ou ter um estatuto, ser igreja não é ficar discutindo teologias e filosofias, mas ser igreja na verdade tem a ver com a prática da comunidade. E esse texto vai mostrar para nós que ser igreja, em primeiro lugar, é buscar oportunidades para estar celebrando. Quem pretende ser igreja não perde a oportunidade de se reunir com aqueles que professam a mesma fé, para fazer o que nós fizemos essa noite, para celebrar a Deus, para orarmos uns pelos outros, para chorarmos uns com os outros, para incentivarmos uns aos outros, para juntos experimentarmos a presença de Deus, para juntos adorarmos, para juntos contribuirmos financeiramente, para juntos vermos os nossos pequenos sermos instruídos na palavra do Senhor, para juntos sermos inspirados pelo testemunho de missões. O texto no verso 12 do capítulo 5 diz que todos os que creram, eles costumavam reunir-se. Sabe o que era ser igreja para essas pessoas?
Ser igreja para essas pessoas era entender o estar junto como um privilégio e não como uma obrigação. Ser igreja não é entender que você tem um compromisso dominical, semanal, ou lá na sua célula, no seu pequeno grupo, e achar que isso é uma obrigação. Ser igreja não é colocar na sua agenda o compromisso de 2 vezes por mês eu vou ao culto, as outras 2 eu vou ver a família, as outras 2 eu vou passear e vou descansar porque ninguém é de ferro. Não, não, não. Ser igreja é entender que estar junto nessa experiência comunitária não é compromisso na agenda, não é obrigação religiosa, não é algo que deva atender às suas funções ou papéis sociais, mas é um privilégio. Ser igreja é buscar oportunidades para estar junto e celebrando a Deus. Ser igreja é entender o que o salmista diz no Salmo 27, versículo 4, uma coisa eu pedi ao Senhor, eu que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. E antes que você diga, pastor, mas isso é o Antigo Testamento, o Senhor mesmo tem pregado que hoje o templo é o nosso corpo. Paulo vai dizer no Novo Testamento que o templo, que o corpo ele é o templo do Espírito Santo, e é mesmo. O templo é o corpo, mas a igreja ela só se manifesta quando 2, 3 ou 4 templos se reúnem para adorar ao Senhor, porque as palavras do Senhor Jesus vão dizer, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Ser igreja é buscar a oportunidade de estar reunido e celebrando ao Senhor. Ser igreja é ver esse momento de domingo não como um compromisso na agenda. Quando eu olho para algumas cadeiras vazias, o meu coração fica triste, não porque às vezes a igreja está vazia, mas porque existem pessoas que talvez tenham coisas mais importantes para fazer do que estar em comunidade celebrando e adorando ao Senhor. E eu sei que existem pessoas que têm coisas que são responsabilidades. Tem gente que trabalha por plantão no domingo, tem gente que trabalha por escala, tem gente que está com o filho doente às vezes. Agora, não tenho a menor dúvida de que isso é uma exceção. Eu não tenho a menor dúvida de que isso é uma minoria. Muita gente não sabe o que é igreja, não experimenta os benefícios da igreja, não vive a bênção do que é ser igreja, porque acha que talvez vir ao domingo para uma celebração, vir ao domingo para estudar pela manhã a Bíblia, ir a um pequeno grupo que é a igreja de Jesus reunido dos lares, é um compromisso a mais. É mais uma obrigação, é mais uma tarefa, é mais uma coisa para fazer. Não, 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 querido. Ser igreja é muito mais simples do que isso. O texto diz que aqueles que tinham crido no Senhor, os crentes de verdade, eles queriam estar juntos celebrando a Deus, eles queriam estar juntos compartilhando as suas dores para que uns orassem pelos outros, eles queriam estar juntos para poder adorar juntos, eles queriam estar juntos para aprenderem uns com os outros, eles queriam estar juntos para juntos experimentarem a presença de Deus, porque aquilo que eles acreditavam, aquilo que eles viviam, aquilo que eles sentiam, era tão bom, que não dava para guardar sozinho. Por isso talvez o salmista, anos antes de Jesus edificar a sua igreja, na perspectiva que nós conhecemos, tinha entendido a essência do que é ser igreja no Salmo 122, versículo 1, quando ele diz, alegrei-me com os que me disseram. Vir à igreja para você é um ato de alegria ou de obrigação? Ir a uma célula ou fazer parte de um pequeno grupo é uma alegria ou uma obrigação? Talvez por não entender o que é ser igreja, você não faça parte de um PG ainda. Talvez por não entender o que é ser igreja, você não seja aluno ainda do CFC os domingos pela manhã ou às quartas-feiras. Talvez por não entender o que é ser igreja, você reveze os domingos que você está aqui celebrando, isso que você fica em casa vendo o Fantástico, ou à toa descansando para começar a semana. Ser igreja é muito mais simples do que isso. E é interessante, o texto me chama a atenção, porque ele não fala dos que eram a igreja, mas ele diz claramente no versículo 12, todos os que creram. E aí entra um pressuposto que eu quero colocar no final dessa palavra para você. Porque o pressuposto de alguém que é igreja não é ir a culto, não é ir ao templo, não é isso que eu estou dizendo, não é fazer parte de um pequeno grupo, não é cumprir tarefas. Mas o pressuposto de alguém que pretende ser igreja é crer no Senhor Jesus Cristo, ter reconhecido Ele como Senhor e Salvador da sua vida, ter a convicção de que seus pecados foram e serão todos perdoados na cruz, e de que nada nem ninguém poderá separar do amor que Deus tem pela sua vida. Quem entende isso de uma vez para sempre de verdade, entende que estar em comunidade não é obrigação, mas privilégio. De que estar em comunidade não é compromisso na agenda,
mas é oportunidade. De que estar em comunidade é bênção e não peso. Ser igreja é simples assim. Ser igreja é entender que a oportunidade de estar junto, seja no domingo, seja na semana, numa célula, num pequeno grupo, seja no encontro com outros irmãos e outras pessoas para compartilhar, para almoçar junto, para orar junto, é uma grande bênção. Que ser igreja de verdade não tem dia nem hora marcado para ser, mas é não perder a oportunidade e o privilégio de estarem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. Não importando se ali vai haver cântico, mensagem, compartilhar, ou às vezes só um belo almoço e uma boa conversa de família, para não ter a menor dúvida de que ali estará a igreja do Senhor, porque onde estão 2 ou 3 reunidos, o Senhor Jesus vai estar ali, e aonde o Senhor Jesus está e se manifesta, ali é a igreja. Às vezes, quando você convida alguém para almoçar na sua casa, no domingo, no dia de semana, fica a dica, né? Você acha que às vezes está só chamando o irmão para almoçar. É interessante, né? No ano passado, e acho que esse ano eu não lembro se já teve, acho que sim. Às vezes o irmão chama, pastor, vamos lá, e às vezes tem outras pessoas, e eu fico às vezes contemplando aquela cena. E a turma almoçando, gente da igreja come, criança correndo, e almoço, e brinca, e ri, conta história, e mexe o time de futebol. Sabe a imagem que vem à minha mente? É que em Atos era assim que essa gente fazia. Eles não ficavam esperando chegar um dia de reunião, de culto, mas juntos ali ao redor da mesa, celebrando, ali era a igreja. E quando eu me vejo nesses momentos, com alguns irmãos da igreja, com pessoas, eu fico imaginando e fico procurando, dizendo assim, não tem a menor dúvida de que Jesus está aqui nesse meio, dando gargalhada e feliz da vida, porque a igreja dele está reunida aqui. Ser igreja é simples assim, é buscar a oportunidade de estar celebrando, de estar junto, não perder a oportunidade de abençoar e de ser abençoado, de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram, de levar as cargas uns dos outros, de orar uns pelos outros, de muitas vezes até suportar uns aos outros. Isso é um privilégio. Mas ser igreja, o texto vai ensinar para nós, que ser igreja é ter o desejo de viver padrões éticos claros, com relação a Deus e ao próximo. Quero chamar a sua atenção para o versículo 13. O verso 13 tem, o Lucas, né, que é o autor de Atos, escreve algo que no primeiro momento pode trazer confusão. Porque ele diz assim, dos demais, dos que não faziam parte da igreja, porque no 12 era dos que criam, de quem era a igreja. Aí ele diz assim, dos que não eram igreja ainda, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. No primeiro momento pode parecer estranho, dizer assim, pô, essa turma era uma panela então. Essa turma não permitia que ninguém chegasse perto, o texto não. Com certeza, Lucas não estava dizendo que ninguém mais se converteu depois daquela primeira geração. Até porque no versículo 14, se você observar aí o versículo 14 no texto que nós lemos, o que diz o versículo 14? O que o Lucas vai dizer? Que cada dia chegava mais gente, aumentava o número. Então, como é que a gente explica o fato de Lucas colocar essa observação? Que apesar dos cristãos, da igreja, querer estar sempre reunida, tinha gente, né, que não ousava juntar-se a eles. Na verdade, se você voltar à história, você vai perceber que Deus já tinha manifestado o seu poder no meio dessa igreja. A história de Ananias e Safira, que está registrada no livro de Atos, vai mostrar que a manifestação da glória de Deus, da presença de Deus no meio da igreja, faz a separação, estabelece justiça. E você conhece a história de Ananias e Safira? Lembra? Para você que não conhece, eles tinham vendido um campo e queriam mostrar uma aparência de santidade, queriam mostrar que eram igreja. Eles estavam muito preocupados com a aparência, não com o coração. Eles estavam muito preocupados com o carisma e não com o caráter. E o que eles fizeram? Bom, a gente tem que dar o dízimo, a gente tem que fazer a nossa parte, mas vamos fazer, não precisa dar tanto assim, a gente tem que estar preocupado com o que a turma vai dizer. Vamos fazer o seguinte, o Ananias combina com a mulher dele, vamos fazer o seguinte, eu vou no culto, no primeiro culto, você vai no segundo culto, e vamos aparecer, vamos ostentar, né? Você acha que o negócio de ostentação é de agora? Já tinha isso também. E aí entra lá, o irmão Ananias vai no primeiro culto, e está enganando a Deus, né? Está enganando, tentando enganar a Deus, enganando a igreja,
E aí chegou no momento de dízimos e ofertas, de dedicação, de consagração. E irmão Ananias, todo espiritual lá, vai para frente, entregar a sua oferta e pega o seu envelope discretamente. Eu vou dar a minha oferta. Olhem como eu sou espiritual. E aí na hora que ele vai dar a sua oferta, o que acontece? Como dizia o nosso irmão nesta Capitinga, morre. Aí aquele espanto. E aí o pastor Pedro diz assim: Ananias, você está querendo enganar quem? Isso aqui é igreja, cara. Você está complicando para quê? Essa igreja é só ter sincero diante de Deus e das pessoas. Você está tentando enganar a gente, mas você não consegue enganar Deus. Deus já me revelou que você está mentindo. E aí, buf. Aí vem os diáconos, está lá na Bíblia lá, não está que é diácono, mas era a turma que trabalhava na recepção. Está vendo? Vocês trabalham na recepção, se na época, daquela época, se fosse, vocês iam catar morto aqui a roda aqui. Hoje está mais fácil o serviço. Está lá em Atos isso, depois você procura lá. Aí os irmãos tiram, né? Aí puxa o Ananias aqui para o cantinho, perto da mesa aqui das boas-vindas. Aí termina, né? A funerária devia ser mais complicada do que era hoje. Quando terminar o culto, a gente resolve. Aí vem o segundo culto. Naquela época não tinha celular, não deu para ninguém avisar a esposa. E essa filha está lá botando maquiagem, tal, cabelo, escova, chapinha. Agora é a minha vez, eu vou que vou. Ela vem para o segundo culto, começa o louvor, o pastor de adoração lá começa e tal. Chega a hora dos dízimos, ela saca aquele envelope discreto, assim. É chegar a minha hora. Achando que está abafando, querendo impressionar. Espiritual, Santa Rona, mulher de Deus, contribui para a obra, para missões, não sei para quê. E aí roda, eu não vou fazer aqui de maneira nenhuma como Safira entrou naquele templo. Sei que estava esperando, eu vou decepcionar você. Mas ela entrou de um jeito, né? Que uma perua entraria na igreja. Né? Hã? Fala, irmã. Deixa Deus te usar. E ela entra daquele jeito lá. Quando ela chega na frente, aí o pastor Pedro diz assim: para tudo. Para a música, para o louvor. Aí aquele silêncio, aí ela para. Na hora que ela ia colocar no negócio de oferta lá, né, antigamente chamava gasofilácio, né, só para abrir um parênteses, teve um irmão que, isso é real essa história, o irmão me contou lá na igreja de Cuiabá. Ele chegou no final do culto e disse: irmão, eu sou novo aqui, ele não era crente, eu queria dar uma oferta para a igreja, como é que faz? O culto terminou. Aí o irmão da igreja falou: não, você pode ir ali entregar no gasofilácio. Aí o camarada foi e tal, deu 10 minutos, ele voltou e falou: irmão, o que foi, irmão? Não achou? Olha, não achei ninguém com esse nome lá não. Perguntei. Voltando. Por isso aqui nós não usamos essa expressão, usamos o lugar, isso é uma história real, usamos o lugar de colocar dízimos e ofertas. E aí, na hora que ela ia colocar a sua oferta lá, aí o Pedro disse: para, o que você está querendo enganar? Ser igreja é muito mais simples do que isso. Ser cristão é muito mais simples, é só ser verdadeiro. Aí o Pedro diz assim: sabe o que aconteceu com o seu marido? Ela: não. Aí o Pedro manda olhar: olha ali embaixo daquela mesa ali, daquela cortininha ali, está vendo? Ela conheceu o sapato. Só que estava assim, né? O texto diz que imediatamente, Safira, sabe o que acontecia nessa igreja, depois da história de Ananias e Safira, por causa do vergonhoso fim deles? Nenhum seguidor fingido se arriscava a identificar-se como igreja. Porque ser igreja é muito simples. Ser igreja é simplesmente tomar a decisão de viver padrões éticos claros com relação a Deus e com relação ao próximo. Porque ser igreja, naquela época e ainda hoje, os padrões de moralidade eram altos e o castigo era muito pesado. Meus irmãos, ser igreja é muito mais simples, e tem gente complicando, vivendo uma vida dupla, uma vida de hipocrisia, uma vida de máscara, dizendo que é igreja. A bênção na sua vida é que nós vivemos no tempo da graça. A bênção na sua vida e na minha, muitas vezes, é que por causa das misericórdias do Senhor, o meu fim e o seu, não é o de Ananias e Safira. Um teólogo chamado Hans King diz que ao olhar para histórias como de Ananias e Safira, Aiô e Uzá no Antigo Testamento, aqueles homens que colocaram a mão na arca e morreram, Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho para adoração a Deus e todos morreram, ele diz assim: olha, o que mais impressiona não é esses personagens terem morrido, fulminados por Deus, por não serem verdadeiros. O que mais impressiona é que a maioria de nós está vivo ainda. O que mais impressiona é que a maioria de nós continua vivo, só a graça do Senhor.
Porque a gente complica. A gente quer fingir uma santidade que não tem, uma moralidade que não pratica, um casamento perfeito que não existe, uma honestidade que não é real. Ser igreja é muito mais simples. Ser igreja é assumir as suas limitações, os seus defeitos, os seus pecados. E como nós ministramos aqui, aprendemos há 2 semanas atrás, confessar os seus pecados ao Senhor, pedir misericórdia, pedir graça, pedir restauração, pedir mudança. E dizer, Senhor, eu não sou o que o Senhor esperava, eu não consigo, eu tenho dificuldades, tem misericórdia de mim, crie em mim, ó Deus, um coração puro, renove em mim um espírito estável. Ser igreja é tirar a máscara. Sabe por quê, querido? Guarda uma coisa no seu coração, Deus jamais vai exigir de você, enquanto igreja, a perfeição. Não existe um texto na Bíblia que diga que você tenha que ser perfeito aqui. Ele diz que o alvo é perfeição. Jesus vai dizer em Mateus, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Esse é o alvo, esse é o alvo, esse é o objetivo. Por isso Paulo vai dizer em Filipenses 2, eu não alcancei ainda a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e olhando para Cristo, para o alvo, eu prossigo para o alvo. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer o seguinte, o que Deus espera da sua igreja, o que o Senhor espera dos dispenseiros dos mistérios de Cristo, não é que eles sejam encontrados perfeitos, porque Deus jamais vai cobrar a perfeição de mim e de você, porque Ele sabe que nós nunca vamos conseguir. Enquanto você estiver nesse corpo, enquanto eu estiver nesse corpo, nós vamos ser arrastados para o pecado, puxados para o pecado, iludidos pelo pecado. Deus jamais vai cobrar a perfeição da sua igreja, mas o mínimo que Deus espera da sua igreja é fidelidade. É por isso que em 1 Coríntios 4,12, Paulo vai dizer, o que se requer dos dispenseiros, ou seja, aqueles que receberam o Evangelho de Jesus, é que sejam encontrados fiéis. Ser igreja é simples assim. O temor da multidão, porque Deus fulminava aqueles que viviam uma vida dupla, aqueles que viviam massas, que fingiam ser igreja, o temor da multidão evitou a infiltração de pessoas hipócritas e não regeneradas. E não é porque a igreja seja um lugar de pessoas perfeitas, pelo contrário. A igreja de Jesus é um lugar onde é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Na igreja de Jesus, pessoas perfeitas são proibidas. Sabe por quê? Porque elas não existem. Pessoas que se dizem perfeitas, estão na igreja, são pessoas hipócritas, mentirosas, e não fazem parte da igreja de Jesus. É simples assim. Por isso que nessa igreja, dos que não eram cristãos de verdade, e não queriam ser regenerados e tratados num processo de santificação, Lucas diz claramente, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em autoconceito. E dizia, essa turma é diferente, essa turma, eles têm erros, etc., mas eles estão mudando de vida, eles estão batalhando para ser diferentes. E quem tentou fingir lá, morreu. Ah, meu irmão e minha irmã, ser igreja não é viver uma vida de fantasia, não é viver uma vida tentando enganar as pessoas e principalmente achando que você pode enganar a Deus. Porque mais cedo ou mais tarde, ou você cai na ira de Deus, ou nas garras de Satanás. E Deus não tem compromisso com quem não é a sua igreja. Deus não tem compromisso com quem não é igreja a ponto de dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. É pela tua graça que eu sou o que sou. É por causa das tuas misericórdias. Ser igreja é simples. É admitir que você não é tudo aquilo que você gostaria de ser, mas que pela graça de Jesus Ele pode te transformar a cada dia em alguém melhor. É admitir que você não é o marido que você gostaria, a esposa que você gostaria, o filho que você gostaria, a mãe, o pai que você gostaria, o profissional que você gostaria. É admitir isso, mas não se acomodar e fingir e botar uma capa não, é admitir isso e dizer, Senhor, mas pela tua graça eu quero ser um pai melhor, uma mãe melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um profissional melhor, um patrão melhor. Eu quero que o Senhor me transforme a cada dia, para que quando eu levantar minhas mãos diante do Senhor, quando elas estiverem manchadas de pecado, eu não tenho a menor dúvida de que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. E que eu vou poder chegar na sua presença sem o menor medo de ser fulminado, consumido pelo Senhor, ou me tornar um alvo e uma presa fácil para Satanás. Mas em terceiro lugar, essa igreja ensina para nós que ser igreja
é estar pronto para receber todos os que são alcançados. Uma coisa que chama atenção nesse texto, no versículo 14, é uma coisa muito simples e que aparentemente não tem muita relevância. O texto diz que homens e mulheres criam. Aparentemente dizer qual é a novidade. O que isso tem de novo? Se você olhar para o contexto da época, e você que caminha conosco, estuda no CFC, sabe disso, que na época, né, mulher era o quê? Mulher era? Não era. Não era. Era um objeto. Era uma coisa. Isso era uma questão cultural. Para a sociedade, mulher era um objeto. Era uma mulher e um cachorrinho era a mesma coisa. Mulher e uma samambaia era a mesma coisa. Mulher e um teclado era a mesma coisa. Mulher e uma casa era um objeto, era uma propriedade. Mulher e criança não era nem contado. Por isso, nas passagens bíblicas, e essa é uma questão cultural, quando se fazia estatística, só se contava homem. Não é porque os autores bíblicos são machistas, como algumas mulheres e irmãs até acham. Não é que o apóstolo Paulo era machista, não. Essa era a cultura normal da época. Isso era o normal. Nós não estávamos no século 21, nós estávamos no primeiro século, ou eles estavam no primeiro século da era cristã. E naquela época a mulher era objeto. Por isso que quando você vê o relato de multidões, geralmente vai dizer assim, né, estavam reunidos lá 3.000 homens, fora mulheres e crianças. E naquele dia se reuniram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. No sermão de Pedro, 5.000 homens. Agora, é por isso que Lucas, que é detalhista, faz questão de dizer no versículo 14, que nessa igreja, na igreja de Jesus, não eram só homens. E esse registro dele, essa fala dele, assim, tem uma quebra de paradigma tremenda. Ele diz assim, nessa igreja, homens e mulheres criam. Para que você tenha uma ideia, essa é a primeira menção específica de mulheres que passaram a crer no Novo Testamento. É a primeira vez que existe um relato, é uma quebra de um paradigma social. Sabe o que isso ensina para nós? Ser igreja não é escolher quem pode entrar aqui, quem pode fazer parte dessa comunidade. Ser igreja está aberto para todos aqueles que o Senhor Jesus quiser alcançar e transformar. Ser igreja é estar aberto para viciados, para presidiários, para homossexuais, para temperamentais. Ser igreja é estar aberto para receber bêbados. Ser igreja é estar aberto para receber tatuados. Ser igreja é estar aberto... Testemunho testificou agora. Ser igreja é estar aberto para receber gente complicada. Afinal de contas, quem disse que você é uma pessoa simples e fácil de lidar? Se disseram, acho que te enganaram. Ser igreja é estar aberto para receber gente chata. Quem disse que você é o rei ou a rainha da simpatia? Ser igreja é estar aberto para receber gente complicada. Ser igreja é estar aberto para receber, inclusive, gente que não gosta de igreja. O texto diz que essa igreja, ela estava pronta a receber quem quisesse. Porque na sociedade, mulher não importava. Mas para essa igreja, todos eram importantes. Nessa igreja, Jesus tinha morrido por todos. Não por alguns especiais, não por alguns privilegiados, não para aqueles que entravam no padrão, se vestiam no padrão, falavam no padrão, cantavam no padrão, tinham cabelo no padrão, agiam no padrão. O texto não diz e não quer dizer para nós que as pessoas chegam e ficam do mesmo jeito. A igreja ela é a porta de entrada para que o poder de Jesus no meio da igreja transforme, restaure, liberte, mude o coração dessas pessoas. A igreja tem uma missão que é do ID. E geralmente nós estamos muito prontos a falar do ID. Mas a igreja de Jesus precisa aprender a sua missão do vinde. Porque essas são as palavras do dono da igreja. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e vocês encontrarão descanso. Se a igreja é o corpo de Jesus Cristo, ser igreja não é complicar e definir quem pode e quem não pode entrar na igreja. Quem pode e quem não pode fazer parte da igreja. Quem pode e quem não pode assistir aos cultos da igreja. Não. A igreja é um lugar que deve estar pronta para receber todos aqueles a quem o Senhor Jesus chamar e trouxer para esse lugar. Então, meu irmão, se você não gosta de gente chata, de gente alta, de gente gorda, de gente negra, de gente amarela, de gente inculta, de gente bêbada, de gente rica, sei lá,
aqui não é o seu lugar, você não entendeu o que é essa igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é um lugar de demonstrar amor. E amar quem é fácil de amar é mole. Isso o Rotary faz, a maçonaria faz, a LBV faz. Amar quem é fácil de amar, qualquer grupo faz. Mas é só na igreja de Jesus é que aqueles que são difíceis de serem amados, são amados e encontram um amor diferente, são amados, alcançados, tratados, restaurados. É só na igreja de Jesus é que essas pessoas, que talvez ninguém mais queira receber e conviver, entendem o valor que elas têm para aquele que as criou e lhes deu vida. Mas ser igreja, por isso que igreja é uma comunidade dos ex. E na verdade, se a gente for parar para pensar, muitas vezes quando a gente se torna igreja, nós nos colocamos num rótulo de santidade, né? E a gente só lembra daquilo depois de Jesus, o que a gente é depois de Jesus. Mas, queridos, a igreja de verdade é uma comunidade de ex. Todos nós aqui somos ex alguma coisa. Ex-mentirosos, ex-alcoólatras, ex-fumantes, ex-temperamentais, ex-faladores de palavrão, ex-sonegadores. E por aí vai a lista. Sabe por que nós estamos aqui? Porque um dia a igreja de Jesus abriu as portas para nós e a graça de Jesus nos alcançou, nos restaurou, nos transformou e nos fez nova criatura. A igreja de Jesus é simples assim, ela é uma comunidade de ex. A igreja é um lugar onde quem a igreja diz, eu sou filho do rei, que um dia me tirou do lamaçal do pecado, me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quando olha para as trevas, não diz, olha o mundo, olha o ímpio, diz não. Diz como Jesus, venha, pode vir, pode entrar. Você sujo, você alcoolizado, você drogado, você que está sem esperança, pode vir. Porque aqui você vai encontrar descanso e transformação para a sua vida como eu encontrei. Mas igreja, e essa igreja ensina para nós que ser igreja é atrair pessoas de perto e de longe. O texto diz, nos versículos 15 e 16, que muita gente era atraída para essa igreja. E o verso 16 principalmente diz que afluíam também multidões de cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes que eram atormentados por espíritos imundos. É interessante, a gente às vezes não para se atentar para esse texto. Para mim ele é tão especial. Porque em Atos 1,8, quando Jesus disse e falou da missão da igreja, você lembra o que diz em Atos 1,8? Jesus disse que nós seríamos as suas testemunhas. E aí, o que mais? Vocês serão minhas testemunhas aonde? Tanto em... Não, mas ele não começa essa Maria. Tanto em... Vamos matricular no CFC, gente. Atos 1,8, abre a sua Bíblia. Vamos lá. Abre a Bíblia. Abre a Bíblia. É por isso que às vezes a gente não é igreja. Atos capítulo 1, versículo 8. Esse texto você tem que saber de cor, porque esse texto é a missão que Jesus deu para a igreja. Jesus aparece ressurreto aos discípulos. Ele diz, está aqui, eu venci a morte, eu paguei o preço. Vocês venceram Satanás. Vocês vão ter vida eterna, está garantido. Agora uma coisa vocês têm que fazer, vocês têm que sair por aí, sendo as minhas testemunhas, vivendo e falando de quem eu sou e do que eu fiz por vocês. E sabe onde é que vocês vão fazer isso? Aonde? Aqui em Melino, no mundo inteiro, isso em 2017. Agora lá em Atos 1,8. Em Jerusalém, Judeia e... Você acha que Jesus falou isso porque ele quis falar? Ele saiu falando cidades assim, aleatoriamente? Não é uma questão geográfica. Jerusalém era onde eles estavam. Jerusalém era onde eles viviam. Jerusalém era onde estavam os amigos, o trabalho, a família. Era a zona de conforto. Por isso que ele começa por Jerusalém. Ele diz assim, olha, vocês vão ser minhas testemunhas, e vão começar pela família de vocês, pela casa de vocês, pelo trabalho de vocês, Jerusalém. Mas vocês não podem ficar só aí. Porque eu não vim salvar só quem mora em Jerusalém. Mas vocês vão precisar ser minhas testemunhas na Judeia, que era a região. A região da Judeia era onde estava a cidade de Jerusalém. Ele diz, olha, vocês vão ter que ser minhas testemunhas na região da Judeia.
Mas não é só na Judéia. Porque eu não morri só por quem vive na região Judéia. E quem vive na Galileia? E quem vive em outras regiões? Então, vocês vão na Jerusalém, na Judéia, aonde mais? Samaria. Você lembra da história dos samaritanos? A história da mulher samaritana? Olha, vocês não vão ser minhas testemunhas só com quem tem a mesma religião que vocês, não. Vocês não podem ser minhas testemunhas só para quem acredita em Deus do mesmo jeito. Que quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram judeus, lá no Antigo Testamento está isso, que tinham sido exilados, né, do povo de Deus, tinham se misturado com outros povos, outras culturas, e tinham se casado com pessoas de outras religiões. E aí os judeus, os religiosos de verdade, disseram, vocês são judeus de segunda classe. Vocês são judeus misturados. Vocês não são crente assim de verdade, é um crente mais ou menos. Você não é um batista, você é um batista regular, não, regular não, que hoje tem batista regular, mas é um batista médio. Você é um batista, é como se nós disséssemos, batista é batista aqui. Tem uns batistas, não. Aí Jesus diz, não, vocês têm que ser minhas testemunhas, vocês têm que ser igreja, na família, na zona de conforto, vocês têm que ser testemunha no Estado agora, vocês têm que ser testemunha com gente que não tem a mesma fé que vocês, que não acredita em Deus do mesmo jeito que vocês. Vocês têm que ser testemunha e ser igreja para gente que não vai acreditar do mesmo jeito que você acredita. E para que não parasse aí, Jesus diz em Atos 1:8, bom, e além disso, vocês têm que ser testemunha onde vocês nem imaginam. Você sabe de onde Jesus estava falando quando ele fala de confins da terra? No grego, confins da terra significa Hermelino Matarazzo. Está no grego. Confins da terra significa Hermelino Matarazzo. Lógico que não é, mas o que eu estou dizendo é que o que Jesus disse é, daqui a 2017 anos mais ou menos, vai ter um monte de gente que não me conheceu, que não me viu, que não conviveu comigo, que não soube dos meus milagres, que não vai estar próximo das minhas histórias, mas vocês têm uma responsabilidade, daqui a 2017 anos, alcançarem uma turma que mora numa região chamada Hermelino Matarazzo, em São Paulo, para que eles ouçam falar de Jesus e sejam alcançados por essa mensagem. Aquela igreja cumpriu essa missão. Aquela igreja cumpriu essa missão porque nós, hoje, somos a igreja de Jesus, porque aquela igreja entendeu a simplicidade do que era ser igreja, que era atrair não somente pessoas de perto, mas também pessoas de longe. É nesse versículo 5, capítulo 5, versículo 16, que eles começam a cumprir a segunda parte da missão de Jesus. Até aí, até esse momento, a igreja só evangelizava em Jerusalém, só era testemunha em Jerusalém. Por isso Lucas, que é detalhista, faz questão de dizer, essa igreja era tão relevante, que ela começou a atrair, a expressão que ele usa, vinham também multidões de cidades próximas a Jerusalém. E ele começa a alcançar toda a Judéia. Quando uma igreja entende o que é ser igreja, achar que ela vai ganhar Hermelino Matarazzo para Jesus é muito pouco, não é nada. Quando uma igreja entende que é ser igreja, ela tem a ousadia de querer ganhar Hermelino Matarazzo, ganhar a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, o Brasil, e até os confins da terra. E, na verdade, a visão dessa igreja é alcançar gerações das quais nós nunca vamos ouvir falar, os nossos filhos, os nossos netos e os nossos bisnetos. Que as nossas ações, as nossas estratégias, os nossos louvores, e aquilo que nós estamos semeando hoje como igreja, vai alcançar gente de perto, mas gente de muito longe. Vocês viram o testemunho da Alexandra e da Isa? No Equador. Sabe quem é que estava lá? A Igreja Batista da Graça. Levando o evangelho a menores infratores, com gente que orou, gente que contribuiu financeiramente, gente que comprou bolinho, gente que intercedeu, gente que apoiou. Ser igreja é simples assim. Sabe por que as pessoas iam para lá? Porque as pessoas sabiam que naquele lugar, aonde se reunia aquele povo, as suas necessidades integrais poderiam ser supridas. Isso as atraía para aquele lugar. Ser igreja é simples assim. Ser igreja é entender que nós não estamos aqui para fazer belos cultos, ter um templo confortável com ar-condicionado, telão. Nós não estamos aqui para fazer eventos que sejam marcantes na vida da sociedade. Nós não estamos aqui nem para nos sentirmos confortáveis. Mas nós estamos aqui para atrair pessoas para Jesus. Desde aquelas que moram dentro da sua casa,
até gente de que você nunca ouviu falar. Gente que talvez a única esperança que ela tenha de ouvir falar de Jesus que um dia te alcançou, seja uma oração que você vai fazer, uma oferta que você vai entregar, um final de semana que você vai dar, alguma coisa que você vai fazer, e que talvez você nunca saiba, Deus vai usar para que o poder de Jesus transforme a vida de alguém. Porque na verdade, você é fruto de gente que orou por você e que talvez você nem saiba. Você é fruto de gente que talvez investiu na sua vida e você nem saiba. Talvez gente que orou por você quando o seu esposo, sua esposa, quando um amigo que te apresentou o evangelho, disse lá o seu nome, ora para fulano, você não tem nem ideia, gente que você nunca ouviu falar. E você hoje é igreja, porque teve gente que entendeu o que era ser igreja, que orou por você, que investiu em você, que deu uma carona para você. Gente que talvez quando você era criança, te deu aula na escola bíblica dominical, que talvez quando você passou por uma enfermidade, você nem saiba disso. Quando era adolescente, orou pela sua vida. Gente que talvez quando te viu correndo nos corredores, para você que cresceu na igreja, como acontece hoje, eu vejo alguns irmãos fazendo, orou por você quando você era criança, orou por você quando você era adolescente. Gente, quando talvez você estava lá no espiritismo, quando você estava lá no álcool, quando você estava lá no cigarro, quando você não fazia nem ideia de quem era Jesus, você fazia, você não estava nem aí, você até detestava Jesus. Gente que orou por você. Gente que não sabia nem seu nome. Gente que nem sabia se um dia você ia ser igreja ou não. Mas eles entenderam a simplicidade e oraram por você. Não desistiram de você. Ofertaram e dizimaram para que a igreja pudesse chegar até você. Foram voluntários trabalhando em várias áreas da igreja para que a igreja continuasse a acontecer, para que um dia, de alguma maneira, o Evangelho de Jesus chegasse à sua vida, transformasse a sua história, e hoje você fizesse parte da igreja de Jesus. É simples assim. Ser igreja é entender que estar junto aqui, estar junto num pequeno grupo durante a semana, não é obrigação, mas é privilégio, uma oportunidade singular de experimentar a manifestação do poder de Jesus. Ser igreja é tirar máscara e parar de fingir o que não é. É viver padrões claros e éticos com relação a Deus e ao próximo. Ser igreja é não estar preocupado em atender a expectativa das pessoas, mas é estar preocupado em atender o que Deus espera de você. Ser igreja é estar com o coração aberto e prepará-lo para receber pessoas que são difíceis e diferentes de você. Eu contei isso em Rondônia agora no treinamento que eu dei o testemunho do Paulinho, e já disse para vocês algumas semanas aqui atrás. Talvez há 6, 7 anos atrás, se eu passasse pelo Paulo, eu uso o exemplo dele, né, ou talvez a Jéssica, eu atravessaria a rua, porque eu era preconceituoso. Talvez se ele chegasse perto da minha filha, ou se ela chegasse perto do meu filho, eu ia ficar assustado, ia ficar olhando diferente. Mas talvez se eu continuasse a fazer isso, eu não entendesse para abrir o meu coração como pastor e como outros fizeram, talvez o Paulo hoje não fosse diácono da igreja, não estivesse aqui colocando púlpito, talvez a Jéssica não estivesse hoje começando a trabalhar no multimídia da igreja, nervosa do jeito que ela está, nunca fez, mas desejosa de servir. Talvez eles nunca acreditassem que existia algo diferente para a vida deles, do álcool, da droga e de coisas que não traziam esperança. Mas porque um dia alguém resolveu alcançar um casal de tatuados que usavam alargadores, barbudos e até esquisitos para o nosso padrão, diferentes. Eu vou usar as palavras que eles usaram. Talvez eles nunca teriam entendido o que é amor de verdade, o que é amor verdadeiro. Talvez eles nunca fossem, e eu não pedi nenhuma autorização para contar isso, estou dizendo isso agora porque Deus está mandando dizer. Entender que talvez eles pudessem viver num lugar onde as pessoas são diferentes e eles são diferentes, mas eles se sentissem tão iguais. Porque havia alguma coisa em comum, que é o amor e o sangue de Jesus Cristo que está sobre todos nós. Agora, assim como esses 2 meninos, tem muita gente com as quais eu e você convivemos, que talvez não venham a esse lugar, porque talvez acham que são diferentes demais para estar aqui. Porque talvez achem que quando chegarem aqui, vão ser olhados de lado, se sentarem do lado de alguém, alguém vai se levantar e sair de perto. Mas se a igreja está pronta para receber todos que são alcançados, se a igreja está pronta para atrair quem é de perto e quem é de longe. Mas o que é interessante nisso tudo, e eu quero terminar essa palavra, tão simples,
E é simples mesmo. O que diz o final do texto? O último versículo que nós lemos. Qual é a última frase que existe no versículo 16? Fala alto, André. Todos eram curados. Ser igreja é simples assim. Quando nós entendemos a simplicidade do que é ser igreja, a gente dá liberdade para Deus fazer o que Ele tem de fazer no meio da igreja. Porque não foi Pedro que curou, não foram os apóstolos que curaram, não foi a liderança da igreja que curou. O texto, interessante que esse texto não fala nome de ninguém, mas fala sempre, os que creram, essa gente só está sendo igreja. Quando a gente se dispõe a ser igreja, sabe o que acontece? A gente dá liberdade para Deus fazer o que Ele quer no meio da igreja. Se Deus quiser curar, Ele cura. Se Deus quiser salvar, Ele salva. Se Deus quiser restaurar, Ele restaura. Não existem barreiras para aquilo que Deus pode fazer no meio da sua igreja. Quando a igreja entende o que é ser igreja. Quando a gente entende o que é ser igreja, a igreja se torna um instrumento de Deus sem limites para transformar a realidade à sua volta. Mas sabe o que é mais interessante de tudo isso? O que é mais tremendo de tudo isso? É que tudo isso só é possível porque a igreja tem um dono. Jesus é o dono da igreja e cuida dela. Isso só é possível porque mesmo quando eu e você não somos igreja, patinamos para cá e para lá, o dono da igreja continua a cuidar da igreja. O dono da igreja continua a agir da igreja. O dono da igreja continua a dar provisão para a igreja. O dono da igreja continua a manter a igreja unida. Efésios capítulo 5, olha lá por favor, eu quero terminar lendo esse texto com você. Efésios capítulo 5, versículos 29 e 30. Efésios capítulo 5, versos 29 e 30. Paulo apóstolo está falando sobre os deveres de maridos, mulheres. E é interessante que no meio dessa conversa, Paulo vai nos lembrar da figura que ele sempre usa, de que como igreja, nós somos o corpo de Cristo, Ele é o cabeça da igreja, Ele cuida da igreja. E aí ele diz assim no versículo 29 de Efésios capítulo 5, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Sabe qual é a grande bênção de ser igreja? Simples assim, é ter a certeza de que Jesus alimenta você, de que Jesus cuida de você, de que Jesus dá a provisão que você precisa, de que Jesus sempre vai trazer o conforto que você necessita, de que Jesus vai sempre dar a graça que for necessária, de que Jesus vai sempre fazer o que for necessário, para que como igreja, você possa viver tudo o que Ele sonhou e tudo o que Ele planejou para você.